Oi pessoal, bem, vou mostrar aqui nesse vídeo de uma maneira bem rápida como que eu trabalho com dados espectrais aqui no Weka, tá? De uma maneira específica, como que eu interajo com o Explorer e com o Experimenter. A primeira coisa, na verdade, antes da gente estar iniciando, eu peço apenas que vocês tenham cuidado de, eu não mencionei, né, de olhar aqui no Tools, no Package Manager, se o repositório de vocês está atualizado ou não. O Weka ele atualiza, né, mais ou menos no início, mas é sempre bom dar uma olhada se os pacotes foram carregados, né, na inicialização, e se a versão instalada é a versão que corresponde ao que tem no repositório, tá? Vocês vêm aqui em Refresh, né, para ter certeza que está atualizado o repositório e ver se a versão de vocês está atualizada ou não. Então, tudo ok aqui, eu vou mostrar para vocês como é que a gente trabalha nesses dois itens, tá? Eu começo muito aqui no Explorer, mas é como uma maneira assim de definir algumas coisas de uma maneira bem inicial de como elas serão trabalhadas aqui no Experimenter. E também, é claro, algumas coisas bem particulares que só tem no Explorer para a gente rodar, né? Então eu vou estar carregando um dataset bem parecido com aquele que vocês têm. No meu caso, é um conjunto de dados de greening. Aqui ele também está dividido entre treino e teste, né? Vou carregar o conjunto de treino. E aí nós temos aqui curvas espectrais, dados espectrais indo de 450 nanômetros até 2500 nanômetros. E nós temos o nosso verdade terrestre, né? Nós temos 415 curvas, né, sem greening, perdão, e 449 curvas de folhas com greening, né? Então tá bem balanceadinho aqui a definição, mas é claro, né, aqui em filtros vocês podem fazer uma série de transformações, né? Tem aqui tanto supervisionado quanto não supervisionado, tanto em atributos quanto em instâncias, né, que vocês podem estar olhando aqui para remover ruídos, né, outliers, valores extremos, esse tipo de coisa que podem melhorar ou não a classificação de vocês, tá? Esse dataset aqui ele já está bem trabalhado, então eu não vou mostrar nada para adiantar esse vídeo. O que eu costumo fazer? Aqui em Classify, a primeira coisa que eu faço, lembrando que a gente vai estar trabalhando com validação cruzada em 10 dobras, eu rodo o classificador baseline do Weka, que é o 0R, né? Então, rodando o classificador baseline, ele já retornou aqui para mim, no Explorer, que o conjunto de dados está dividindo meio a meio, né, a performance. Ele está acertando 50% e errando 50%, né, a grosso modo. Então, ele já está meio que mostrando para mim que até então, né, não tem nenhuma tendência muito forte aqui não a esses dados estarem tanto positivo quanto uma classificação muito ruim, né? Mas eu recomendo vocês darem uma lida, né, o que o 0R representa, né, como é que ele é calculado, porque vale a pena para algumas análises futuras a gente está sempre comparando o nosso classificador com esse classificador baseline aqui do Weka, né? Aqui dos exemplos que eu vou mostrar para vocês, eu vou rodar com o Happy Tree, que é uma árvore bem rápida, só para mostrar como que eu trabalho com o Explorer e com o Experimenter, né? A Happy Tree, se vocês olharem bem aqui, esses são os hiperparâmetros dela. Eu não vou alterar nenhum, vou usar o baseline da própria Happy Tree, mas é óbvio que vocês poderiam alterar isso daqui manualmente, definir como que isso seria, né? A vantagem aqui do Explorer é que, como ele é muito rápido para fazer o conjunto de treino do algoritmo e a validação, vocês podem fazer isso aqui e testar qual que é a melhor configuração possível do algoritmo ou dos algoritmos que vocês vão rodar, né? É lógico que além de fazer isso manualmente, né, vocês podem fazer um fine tuning igual eu já havia explicado anteriormente, usando alguns dos algoritmos meta, né? Multi-search, random search, pode aplicar um bagging, um ADA boost, ou então um logic boost, ou o que seja, né? Um CV parameter selection.
Attribute Select Classifier, pode aplicar um ranking, enfim, tem N métodos que a gente pode aplicar para poder tentar melhorar a classificação ou então selecionar os hiperparâmetros de uma maneira automática, né? Fazer um fine tuning, uma hiperparametrização de uma maneira automática. Então, o Explorer, o primeiro ponto dele é esse, tá? Conseguir fazer um treinamento de uma maneira rápida em cima disso e definir os parâmetros que serão usados e o algoritmo que será usado, ou os algoritmos. Bom, então olhei aqui, né? Ele treinou em 10 dobras, gerou para mim essa árvore aqui, tamanho da árvore, né, com 11. Se quiser, eu posso visualizar essa árvore, né? Ela está aqui. O primeiro comprimento de onda que ele vai olhar é os 698 nanômetros. Ele vai olhar se essa refletância é menor do que 0,13% ou se é maior ou igual a 0,13%. Se for maior ou menor, ele vai para o próximo comprimento de onda. Então eu vou olhar para o 701 nanômetro, se é ou não é, e assim por diante, né? E vai definindo se é ou não é greening, tá? Então é uma árvore bem simples, bem curta, né? Por isso que ele é rápido, né? Levou 2,78 segundos para construir o modelo. E aí o sumário da validação cruzada, né? Ele chegou que uma acurácia global é de 91,08%, né? Mas o que nos interessa mesmo é o F-measure, né? Que é a acurácia aqui do F-score das duas classes, né? De tanto quanto green quanto não green, né? Que aqui também foi parecido, 91,1%. E aqui a divisão, né, da matriz de confusão, de quanto que ele acertou. Pois bem, aqui, lembrando, o Explorer, ele construiu um modelo em cima um único modelo nessa árvore, aprendeu uma única vez. E ele treinou e validou nessas 10 dobras. Então, o que ele fez? Ele pegou essas 864 instâncias e aí quebrou, né, em 86, 86, 86, 86, 85, né, 10 vezes, em 10 partes. E aí ele treinava com 9, validava com uma parte. Treinava com 9, validava com uma parte. Fez isso 10 vezes. Beleza. Mas um único modelo, tá? Uma única vez, um único modelo que ele construiu. Então, o Explorer, ele tem essa desvantagem, né? Por que é uma desvantagem? Porque nem sempre esse único modelo que ele construiu pode ser um modelo representativo dessa árvore de decisão, Rap-Tree, né? Então, como que eu posso garantir que essa árvore de decisão é representativa, tá? do meu modelo, né? Do meu trabalho? Aí vem o Experimenter, né? Então, no Experimenter, né, que a gente pode trabalhar aqui, a gente vem em New, se quiser salvar, né, o experimento, né, mas eu não vou salvar nesse caso. A gente pode carregar aqui o conjunto de dados. Eu vou carregar novamente o meu treino, né? Vou carregar ele aqui e vou carregar o algoritmo ou os algoritmos, né, que eu defini lá atrás, né? Nesse caso vou carregar o baseline mesmo do Rap-Tree, para ser um exemplo rápido. E aí eu vou definir o número de repetições, né? É lógico, eu vou continuar com o cross-validation, fazendo 10 dobras, tá? Mas eu quero que, ao invés de construir um único modelo, uma única vez, eu quero que ele construa para mim 10 modelos, né? Ou o que a gente chama de 10 repetições, ou então 100 repetições, por exemplo, né? Mas eu vou fazer com 10 aqui para ser mais rápido. Eu poderia salvar e tudo mais, mas eu não vou, tá? Eu vou dar um run aqui direto. Então vocês vão ver aqui embaixo, ó, que ele já está fazendo o classificador, um só, que foi o que eu escolhi, que foi o Rap-Tree. O dataset aqui vai ser só apenas um, que é o greening com o conjunto de treino. E aqui é o primeiro run que ele está fazendo, né? Agora já foi para o segundo, né? Quando ele chegar no resultado eu vou mostrar exatamente, né? Aquilo que vocês já viram. Mas o que ele está fazendo? A cada run ele está construindo um modelo do zero. E ele está treinando e validando esse modelo para cada uma das 10 dobras, tá? Do cross-validation. E ele faz isso
de acordo com o número de repetições que eu coloquei ali. Então, se eu coloquei 10 repetições, ele vai construir 10 modelos e vai validar esses modelos a cada dobra do número de dobras que eu coloquei na validação cruzada. Então tá, 10 repetições, 10 modelos para 10 10 dobras na validação cruzada. Isso irá gerar, 10 vezes 10, irão gerar 100 testes, ou melhor, 100 validações para o meu conjunto de treino, tá? Por que isso é interessante? Porque dessas 100 validações eu consigo extrair uma média e um desvio padrão da média. E aí eu consigo saber se o modelo que eu construo lá no Explorer ele está dentro dessa média e desvio padrão, tá? Se não for um modelo que aleatoriamente deu muita sorte ou deu muito azar, né? Então, terminando aqui de rodar os dados, né, eu posso vir aqui no Analyze. Se eu tivesse rodado mais de um experimento, né, mais de um algoritmo, eu poderia fazer alguns testes como T-Student, comparações, né, e tudo mais, mas eu não fiz, tá? Eu vou simplesmente abrir aqui o meu dado e vou salvar ele. No caso aqui eu vou salvar ele como um Excel mesmo, tá? Eu acho que eu já tinha salvo aqui um exemplo, vou salvar um segundo exemplo. Ok, eu vou abrir ele aqui para mostrar para vocês, tá? Greening exemplo 2. Então, ó, vou deletar isso tudo aqui porque não interessa. Ele solta o capa, solta o número de instâncias corretas, solta o erro médio absoluto, raiz média do erro absoluto. Eu vou deixar só o valor negativo, o valor falso positivo. Eu vou deixar só o F-measure, que é o que nos interessa no momento, só para ficar mais fácil a explicação, tá? Mas é lógico que todas essas métricas são importantes, tá? Isso também não interessa agora, tá? Então só esses daqui são mais interessantes. Então tá, para ficar mais fácil a explicação, né? Como eu falei, essa é a primeira repetição, tá? É um único modelo, ele criou um modelo do zero e aí ele treinou esse modelo da primeira repetição na primeira dobra, né? E nessa primeira dobra ele chegou que o F-measure é 0,90. Esse mesmo modelo na segunda dobra retornou 0,87. Na terceira dobra 0,88. Na quarta 0,92. Na quinta 94. Então, estão vendo que o mesmo modelo dentro de dobras diferentes na validação cruzada já variou em F-measure, né? Então tudo bem. Apagou tudo, de novo, ele cria um novo modelo, que é a outra repetição número 2, e aí esse modelo do zero, ele começa a ser validado novamente para uma nova dobra. Então 90, 91, 92, 93, 88 e por aí vai. Então ele vai fazendo isso para as 10 repetições a cada 10 dobras, né? Então por isso que eu falei, 10 vezes 10 ele gera 100 validações, né? E esse F-measure é nada mais do que o F-measure geral, né? Tanto da classe 1 quanto da classe 0, né? Então só para ficar mais intuitivo, para a gente calcular aqui a média, dá para fazer aqui no Excel mesmo, mas eu acho mais rápido usar algum programa. Vou usar o Paste aqui, que para mim é um pouco mais fácil. Só para vocês olharem, né? Ó, ficando mais fácil aqui, né? Se a gente olhar a média do conjunto de treino, que a gente treinou ele 10 vezes em 10 repetições, com validação cruzada em 10 dobras, a gente chega que a média do F-measure é 90,6%. E o desvio padrão é 0,3%, tá? Então, se a gente for olhar média e desvio padrão, qualquer valor de treino de uma árvore RepTree que cair entre 90,3% e 90,9% está mais do que dentro, tá? Desse conjunto de dados, tá bom? Se a gente também considerar o 25 percentil e o 75 percentil, né, a gente pode olhar, ó, tá 88,4% e 92,8%,
tá bom? Se a gente plotar aqui um box plot desse gráfico, dessa área, né, a gente vê aqui como é que está a variação, né, dos dados, ó, o 25 e o 75 percentil dentro do box plot. Aqui essa linha tá a média, tá, o 90 ponto alguma coisa por cento. Se a gente colocar aqui outliers, né, parece um outlier ao que consta daquelas 100 repetições, daqueles 100 testes, validações que a gente fez, né? O que poderia ter acontecido? Às vezes, lá no Explorer, você poderia ter tido o azar de rodar o dado e aí, por algum motivo, a árvore que foi construída, é difícil acontecer, né? Mas a gente rodou aqui 10 repetições, mas se tivesse rodado 100 repetições, poderiam ter aparecido mais outliers, tá? Poderia ter acontecido de que a árvore que você rodou e o algoritmo com aqueles mesmos parâmetros, lembrando que a gente não mudou nenhum dos hiperparâmetros, tá? Mas ainda assim o algoritmo pode aprender diferente, tá? A árvore que foi construída às vezes caiu de ter uma acurácia de 80%, tá? Ou 81%, que é muito abaixo da acurácia média, né? 90%, tá bom? Então isso daí poderia ter acontecido, poderia ter tido esse azar. Ou então não, ou às vezes poderia ter acontecido de ter tido uma acurácia mais alta, tá? Então, o que é importante fazer essas análises no Experimenter, que é um cuidado que a maioria não faz, é para ter certeza de que quando constrói-se um único modelo de uma única repetição lá no Explorer, esse modelo que vocês construíram está caindo dentro do intervalo que a gente conseguiu definir com as 10 ou 100 repetições do Experimenter, tá? Lembrando, é isso para o treino, tá? A gente não está avaliando se há underfitting ou overfitting, porque isso só pode ser feito depois com um conjunto de teste, tá bom? Então, ok, fez-se isso, né? Eu vou voltar lá novamente no Explorer. Só para mostrar a outra parte do Explorer, a parte 2 que eu considero importante. Tá? Parte 1 é aquela que eu falei para fazer testes rápidos para definir quais são os parâmetros interessantes, né? E quais são os algoritmos que são interessantes. Então vou carregar novamente o conjunto de treino, vou classificar aqui com o Happy Tree. Vocês vão ver que provavelmente é possível, né? Vai dar a árvore que construiu foi a mesma praticamente, né? Mas é possível que varie um pouquinho. Ó, tá vendo que tá treinando para as dobras? Vai variar um pouquinho. Às vezes podia ter ido para 90 ponto alguma coisa por cento, mas ele continua aqui no 91, tá? Mas lembrando que isso é para treino, né? Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fornecer para o ECA o meu conjunto de teste. E aí eu vou verificar se essa árvore que foi construída em cima do modelo, ela atende ou não a um conjunto de dados que o modelo nunca viu antes, que seria meu teste, né? Que é um dado que ele não trabalhou em nenhum momento. Então aqui continua, é o mesmo conjunto, ó, tem os mesmos nanômetros, mesma distribuição aqui, né? Só é um conjunto menor. O outro tinha, dos dados originais ele tinha acho que 90%, esse conjunto tem só 10%, então continua ground truth, e aí eu vou rodar esse modelo, né? Então foi bem rápido, né? A acurácia ela caiu bem pouquinho, a acurácia geral, ela foi de 91, ela foi para 89.7. O F-measure de 91.9, ele caiu para 89.7, tá? Mas ainda está dentro, né? Ó, a matriz de confusão que antes aqui ela estava trabalhando com 864 instâncias, agora ela está trabalhando com 370, né? Então ela já tem, mas ainda assim ela classificou a maior parte como correta, tá bom? Então, se a gente olhar bem aqui o F-measure, parece que ele foi um pouquinho pior para definir as folhas que tinham greening, né? E no dataset de treino ele foi melhor para definir essas folhas. Então, mas ainda assim, se a gente considerar, né, o próprio usuário, a gente consegue considerar que isso daqui é adequado, tá? Porque não houve essa diferença tão grotesca assim do dataset. E aqui no próprio Explorer a gente consegue salvar esse modelo e carregar ele futuramente.
tá? Então é mais ou menos assim o que a gente pode trabalhar nos dois, tá? Eu espero que tenha ficado claro como é que um interage com o outro, e assim a gente vai desenvolvendo os dois programas, as duas formas de trabalhar no ECA, tá bom? Obrigadão, tá, gente? Até mais.